Sejam todos muito bem-vindos ao NECast, o podcast oficial do Nordeste da nossa gente. Eu me chamo Glória Lacerda e estamos no mês de junho, um mês muito especial. É nesse mês, desde o seu início até o fim, que comemoramos várias datas ambientais, né, de cunho ambiental. Temos o Dia do Meio Ambiente, temos o Dia da Ecologia, temos também o Dia Mundial dos Oceanos. Então, é um mês com várias atividades ambientais. E aqui conosco, em nosso estúdio, hoje estamos recebendo duas personalidades da área da educação, ciência e tecnologia. Vamos lá conhecer um pouco elas. Formada em licenciatura em pedagogia, licenciatura em geografia, especialista em ensino de geografia, especialista em coordenação pedagógica, mestre em desenvolvimento e meio ambiente pelo PRODEMA e possui várias experiências em elaboração e execução de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Também temos a convidada aqui, que ela é formada em licenciatura em Química, possui especialização em Educação Ambiental pela FAFIRE, especialização em Ensino de Ciências e Metodologias Ativas, especialização em Libras, mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação, possui também ampla experiência em Coordenação Pedagógica e Gerência Educacional. Vamos conhecer um pouco mais sobre elas. Hoje vamos estar recebendo a queridíssima Valdilene. Olá, Glória, boa tarde. E Fabiana Ribeiro. Olá, Glória, boa tarde. Sejam bem-vindas ao nosso estúdio, no NECast, certo? É um prazer estar aqui, já agradeço pelo convite e por toda essa dedicação às questões ambientais. Como você falou anteriormente, nós estamos em um mês com várias ações pontuais. Essas ações são muito importantes, essas datas, né, elas são muito importantes para que, assim, as pessoas possam ter mais concentração. Né? Essas datas, não que as questões ambientais elas sejam vivenciadas, elas devam ter essa preocupação apenas no mês de junho, mas assim como as demais datas, mães, pais, namorado, filho, aquela data ela requer mais atenção, e isso chama o público em si. E a partir daí, principalmente com essa questão de sensibilização, que eu costumo sempre, né? Quando a gente trabalha com um público-alvo, a partir dos 9, 10 anos, a gente tem que trabalhar com a sensibilização, porque a consciência já está formada, já é consciente de que, se jogar algo em um determinado lugar, aquilo vai trazer algum dano. Então, a gente precisa sensibilizar as pessoas. Então, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre as questões ambientais e sobre a nossa experiência dentro da educação. Isso. E Fabiana? Olá, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer pela oportunidade, né, de estar mostrando um pouco do nosso trabalho aqui no nosso município e também estar aqui compartilhando com vocês as experiências. Certo. Obrigada. Valdilene, a gente vai começar por você, certo? Você desenvolveu um trabalho de pesquisa para obtenção de título de mestre, né, pelo PRODEMA, né, isso. De desenvolvimento e meio ambiente. Conta para a gente que foi sobre governança, né, boas práticas de governança. Explica para a gente como foi o desenvolvimento da tua pesquisa. Veja só, Glória, quando eu comecei aqui em Pojuca há 10 anos, quase 10 anos, né? No dia 13 de novembro deste ano, faz 10 anos, então, eu fui lotada em uma escola do campo, lá no Engenho Crauaçu, da qual eu me orgulho muito, e sou lotada até hoje, mesmo estando em uma gerência de projetos e de qualificação profissional e projetos. Mas, assim, quando eu comecei a trabalhar aqui dentro da questão da educação, eu comecei a ter essa curiosidade. Primeiro era enquanto apenas turista, que eu não sou daqui de Feira Nova, eu sou lá de Feira Nova, né? Eu não sou daqui, eu sou de Feira Nova. Então, como todas as pessoas que vêm a Porto, e até mesmo que não venha, a parte visível pelas propagandas são as piscinas naturais,
não é? Então, eu comecei a ter essa curiosidade de o que era feito ali e de como era feito e quem estava. Daí, em 2018, eu participei da seleção do mestrado pelo Prodema e consegui ser aprovada. De início, como em todo programa, que inclusive eu conheci primeiro cientificamente, daí a gente vai pesquisar o que já tem escrito, não é isso? Então, foi onde eu conheci suas obras. E com a professora Vonice, que foi a minha orientadora, meu grande, assim, quem abriu realmente o caminho para que eu pudesse chegar até você, até Rogério, até Erivelto, até Letícia, até os jangadeiros, foi Norberto, que eu agradeço muito, muito, muito mesmo. E quando eu falei para ele, professor, na época ele era o nosso secretário de Educação. Daí, quando eu fui aprovada, eu falei para ele, eu vou fazer uma pesquisa sobre os ambientes recifais de Porto de Galinha, trabalhar a governança. E daí ele foi dizendo, procure Rogério, procure Glória, procure Erivelto, e foi dando caminhos, porque você sabe que fazer pesquisa no nosso país é muito difícil, é muito complicado. Obter informações é algo assim, muito trabalhoso. Então, eu comecei a cursar em 2019, em março de 2019. Daí, como em todo e qualquer programa, primeiro ano a gente vai fazer os créditos, né? Cursar os créditos, fazer nossos artigos, tudo mais. Quando chega 2020, vem a pesquisa prática. E aí veio também a pandemia. Foi muito complicado, porque durante toda a metodologia ela foi criada, ela foi planejada para pesquisa de campo, para visitas, e dentro da governança, a questão do conselho, aí também teve que parar o conselho, né, o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente. Então, assim, foi algo que, de início, tanto eu quanto a minha orientadora, a gente pensou até em parar e fazer apenas uma pesquisa bibliográfica, porque foi o auge de 2020, o auge da pandemia, todo mundo assim, com medo de tudo, de tudo. Mas aí não dava para fazer, não dá para fazer uma pesquisa sobre governança, sobre ambientes recifais, sem você vivenciar. Não é isso? Quando deu a trégua, a primeira trégua que foi dada, eu comecei a fazer o procedimento de visita, de conversar, de ir à Secretaria de Meio Ambiente, conversar com o Erivelto, conversar com Letícia, com o Rogério. E aí foram os primeiros passos para a realização da pesquisa de campo, também com os jangadeiros, e também o leque que se abriu a partir do Google Meet, também ajudou muito, né? Todas as minhas entrevistas eu consegui fazer via Google Meet. Facilita, tem aquela questão de que a internet não ajuda, alguma pessoa não teve a questão, não tinha, nem assim, eu falo não só uma ou duas pessoas, no geral, nós não tínhamos convivência com aquela realidade. Mas foi complicado, como eu falo sempre, fazer pesquisa é complicado, é difícil, mas não é impossível, porque eu não desisti. Parabéns. Valdilene, eu vou começar a primeira pergunta, né? O que é que você entende, né? O que é que a gente pode tirar desse teu trabalho sobre boa governança, né? Sobre a questão da boa governança e como ela pode ser aplicada, né, no turismo de ambiente recifal, que foi o caso que você focou, né, no seu trabalho, né? Veja só, Glória, o termo governança, ele ainda não é muito conhecido, principalmente pelas pessoas que não estão dentro da questão do nível superior, ou que não procuram ler, não é? Porque não é só você estar inserido em um programa de nível superior. Hoje nós temos acessibilidade à informação de uma forma muito prática. Né? Você, com o celular nas mãos, você consegue, sabendo selecionar também a informação, né? Que é outro caos da nossa contemporaneidade. São muitas informações, porém você precisa saber selecionar as informações. Mas aí existem várias dicas. Daí, quando eu comecei a ter esse interesse para falar, estudar a governança, entender a governança, porque
literalmente eu saí da minha zona de conforto. Não é? Não que eu não tinha antes pesquisa sobre as questões ambientais, sim. Quando eu atuava em Feira Nova, na Secretaria de Educação, fiz vários projetos, um deles era propagando as leis ambientais do município de Feira Nova. Então, a partir dali, isso eu fiz com o ensino médio, lá em 97, 98. Mas, a partir daí, já despertou aquela curiosidade. Quem faz? Como é feito? E nas minhas visitas aqui a Porto, enquanto não morava, como eu disse anteriormente, eu ficava sempre, como é que aquilo está sendo feito? E, sinceramente, eu ainda não tinha esse conhecimento de que era a governança. Que é tão interessante a gente entender que não existe gestão sem governança. Não existe. E a governança, ela parte justamente da busca, da tomada de decisão. Quando você junta atores, você junta stakeholders de um determinado grupo e você vai discutir, vai tomar decisão, isso se dá à governança. O ponto principal da governança é justamente esse, o conversar, o se reunir, para que assim tenha tomada de decisão. Daí surgem os colegiados, não é? Como no caso que eu estudei, Conselho de Meio Ambiente, mas aí você tem todo o colegiado, todo o grupo de pessoas que tem representação paritária, é uma governança, que estão ali com o objetivo de tomar, nem sempre a decisão que eu quero, para uma determinada situação, é a melhor para todos. Por isso que existe a questão de todo esse contexto para a governança, para que justamente seja tomada a melhor decisão para o bem comum. Então, a partir daí, você começa a ter essa representatividade, que a governança ela é feita justamente por essa representatividade. Então, são pessoas de um determinado órgão, de uma determinada parte da sociedade, que irá representar. Representar os interesses próprios? Não. O interesse comum, como eu disse anteriormente. E, a partir de, então, ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento, para que as tomadas de decisão, para que as coisas, elas já tem aí a governança deliberativa, a consultiva, né, que é, no caso, o conselho que eu estudei, ele é consultivo, então ele é consultado para que algo seja colocado em prática. Isso aí eu trouxe, lógico, para as questões dos ambientes recifais, mas aí quando você, em toda situação, se você mora em um condomínio, você vai ter o conselho, e o conselho ele vai representar as pessoas que estão ali, ele vai escutar, ele vai ser consultado para que assim seja tomada alguma decisão, alguma medida, em prol sempre, em prol do bem comum. Isso, tá entendendo? Aí, dentro dessa questão das piscinas naturais, eu busquei trabalhar a governança, bebendo das fontes de Butz e Butz, e buscando justamente essa questão do que eu já falei, comecei a falar da boa governança. Não é? Porque existe a governança e existe a boa governança. Quando é que, de acordo com Butz e Butz, eu vou ter um determinado colegiado de um determinado grupo social ou de interesse qualquer que seja, ele venha a ter a boa governança. Então, o Butz traz alguns parâmetros para que seja atingida a boa governança, como, por exemplo, o empoderamento. Não é? As pessoas que estão ali sendo representante, eles têm que se sentir empoderados. Não é? E tem que empoderar quem ele está representando. Não é? Não, eu não estou ali só comigo trazendo uma situação. Você tem que encorajar os atores que estão envolvidos. Então, além do empoderamento, a responsabilidade. Isso.
As pessoas que estão representando, que são os atores de um determinado colegiado, eles têm que ter responsabilidade. Se eu estou representando, por exemplo, em algum colegiado, se eu estou representando a Secretaria de Educação, que no caso aqui é a nossa colega, a Fabiana, eu tenho que ter responsabilidade de repassar as informações, de levar os anseios da minha secretaria que eu estou representando e de que assim eu possa ter ações, decisões que vá também favorecer principalmente o esclarecimento e as informações. Eu tenho que ter responsabilidade de informar, não é? Tenho que ter também a descentralização das decisões. Como eu falei anteriormente, eu não estou ali para decidir algo de interesse próprio, de interesse coletivo. Então, a boa governança, ela tem que ser descentralizada. Ela tem que trazer essa questão do envolvimento do poder público e da sociedade civil, para que, assim, todos os envolvidos possam ter voz e vez. A boa governança também, a gente tem dentro desses, eu trouxe aqui apenas 3 parâmetros de BUTS, mas a questão da representatividade, como eu falei antes, então é muito importante que um órgão colegiado ele esteja sempre buscando fazer autoavaliação. Eu estou aqui fazendo a governança, eu estou aqui decidindo, eu estou como representante. Então, eu tenho que atingir parâmetros de boa governança para que, assim, realmente haja eficiência. Porque não basta apenas existir. É preciso que seja eficiente, é preciso que o resultado chegue realmente de forma favorável para todos, para o bem comum, como eu falei anteriormente. E no seu trabalho, você deu um enfoque para as ODSs. Isso. Você pode explicar o que se trata das ODSs? Veja só, tudo que a gente vai fazer, nós temos que pensar justamente no bem comum, não só local, mas a nível mundial. Então, a minha pesquisa, ela também foi voltada para o objetivo, os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são 17. Eu foquei em 4, deixa eu ver aí, principalmente na questão de o seguinte, mas não é apenas um focar de dizer assim, eu elenquei ODS 8, ODS 4, né, a questão da qualidade da educação, porque aí é quando eu trago a questão da educação para toda e qualquer situação. E principalmente na governança. Eu preciso ser educada para estar em um colegiado. Conseguiu atingir 4 objetivos. Então, dentro desse processo, a questão dos oceanos, uma vez que... Vida marinha. Exatamente, a vida marinha, uma vez que os ambientes recifais estão localizados, não é isso? Eu estou aqui procurando especificamente, mas, enfim, enquanto não, eu vou falando. Os ambientes recifais, eles estão localizados, né, no oceano, né, no nosso Oceano Atlântico, e eu busquei justamente isso, atingir principalmente o que eu levei a questão em consideração da questão da educação, que é justamente o que eu faço, a minha profissão, desde 96, que eu estou na educação. Então, é dentro dessa questão de buscar tudo, desse processo de trazer a questão da educação. Então, o trabalho docente e crescimento econômico, né, que é o ODS 8. Trabalho decente para as pessoas que ali estão envolvidas. A gente sabe que tem um grupo de pessoas que a sua renda advém do que é praticado, das práticas turísticas que são realizadas ali. Então, dentro do ODS 8, que visa justamente promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, a minha pesquisa foi justamente buscar na questão dos jangadeiros, que é o principal grupo, a principal fonte de renda das pessoas que estão ali. O ODS 10, que é a redução das desigualdades, dentro dessa questão de reduzir a desigualdade, assegurando a representação de voz. Aí é onde entra o CONDEMA,
não é? A desigualdade dentro do ODS 10, dessa questão de a representação, aí que vem de cada setor, como os jangadeiros, que tem o seu assento do CODEMA, a questão da vida marinha, que é justamente o ODS 14, e o ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, que é justamente voltando para essa instituição, colegiado, CODEMA, e principalmente o ODS 4, que é a questão da educação. Que aqui, assim, os resultados da minha pesquisa e também o que eu adquiri de conhecimento durante a pesquisa, eu trago sempre para a minha prática pedagógica, porque essa semana eu trabalhei com o pessoal do SENAC em uma palestra apresentando, e, pasmem, pessoas que estão aqui inseridas, que já estão entrando no mercado de trabalho, que eles têm assim, pouco conhecimento a respeito de como que funciona. Não é? Acha que qualquer pessoa pode chegar aí como efeito, e a gente sabe que existe leis, existe aparato legal, existe tempo, existe toda uma legalidade dentro das práticas turísticas que são realizadas ali. Poucas pessoas conhecem dessa situação. Então, eu trago sempre para a questão da educação, seja dentro principalmente da parte que eu estou atualmente, que é da qualificação profissional e projeto, na gerência, lá no CEMEP. Então, eu estou sempre trazendo todo esse conhecimento que eu adquiri e que eu busco adquirir, né, porque o conhecimento, ele é mutante. Com certeza, a minha pesquisa ela foi defendida em novembro de 21, mas já teve mudanças, não é isso? Então, é preciso que, principalmente, as pessoas que estão inseridas aqui, que têm familiares inseridos, que vivem, que busquem fazer com que o conhecimento seja perpetuado. O que existe ali, como existe e para que existe. E falando de práticas, Fabiana, você como técnica em educação ambiental, fala aí da importância da gente ter boas práticas de educação ambiental. Como é que a gente pode aplicá-las? Adotá-las? Com certeza. Eu como técnica, né, de educação ambiental do município, a gente tenta fazer da melhor forma. A gente senta em grupos, como a gente tem aí 10 profissionais de áreas diferentes, inclusive a minha, né, de educação ambiental. Então, a gente sempre senta junto, no coletivo, a gente elabora projetos para a rede. E a gente tenta, primeiro, fazer reuniões com gestores, professores, coordenadores, para que, na execução, ele aconteça de verdade. Então, a gente leva a proposta para a escola pronta, entre aspas, mas a participação do professor ela é essencial. E do retorno, né, do executar desses projetos é o aluno. O estudante, após cada prática vivenciada, ele constrói textos, ele fotografa o local que vive, ele acaba tendo identidade do seu local. Então, é importante essa questão ambiental, sim, desde o início, né, dos anos iniciais, para que ele possa ser sensibilizado. E, quando adulto, ele não deixar de lado essa prática. Vocês trouxeram aqui uma infinidade de obras, né, aqui para o nosso estúdio, né, para a gente... gostaria que vocês falassem para quem está assistindo sobre a obra Fluir Imagens. Como foi a construção dessa obra literária? Fotográfica, isso, né? É um dos exemplos concretos dessa prática que você falou, né? É o fluir imagem, trazer o estudante enquanto protagonista, e o projeto foi 22, não é isso, Fabiana? Isso. Como foi a montagem, a organização, como foi o pensar dessa obra? A gente começou... Pode ficar as duas à vontade para falar. Pode falar uma, depois falar outra, não tem problema. Começamos a organizar a questão do elaborar o projeto. Sim. Elaborar, sentar, pegar a ideia, trouxe a ideia para a mesa, discutir com a Valdilene e as demais pessoas que faziam parte do grupo, da equipe. E para a gente poder levar essa ideia para a cabeça do aluno, para que ele veja essa relação sociedade e natureza... Deixa eu ver, sim. Gente, eu vou estar aqui mostrando, você pode falar, viu? É só para as pessoas estarem observando aqui sobre a obra. Pode ok.
E quando a gente levou a proposta para a escola, apresentou ao professor para que pudesse acompanhar de perto esse projeto, esse desenvolvimento, né, desse projeto na sala de aula, para que o aluno registrasse, né, com a fotografia o seu espaço onde vive, onde mora, o seu local, e a partir daí ele criar um texto para que ele pudesse também, a imagem falada, também ser escrita. E a cada momento, a cada imagem, a cada texto era selecionado pela nossa equipe, era corrigir os textos, não é isso, Valdilene? Corrigir os textos, organizava as fotos para que elas não sejam editadas, mas que elas fossem de forma bem natural, espontânea. Então, cada texto aí foi muito produzido por ele, foi bastante rico, foi bastante aproveitoso, para não deixar de lado assim, o original, né, da fala do aluno. O que é que ele estava querendo expor nessa foto? Então, ele partiu de um concurso de fotografia. Foi um concurso de fotografia. No final, isso é a ação do projeto. Já foi o final. Ele participou desse concurso com a fotografia, foi enviada para a secretaria, foi selecionada. O texto também foi junto, né? A gente fez a correção dos textos, chamamos ele para uma live, para poder participar e apresentar a sua própria foto. E assim a gente ter prêmios, né? Foi o primeiro, segundo e terceiro lugar. Os vencedores. Tanto é que o aluno foi daqui de Serrambi. E também, assim, como a Fabiana falou agora há pouco, na época nós estávamos na gerência de programas e projetos, junto com Elilde e Roberta, e nós éramos coordenadora. Daí nós, justamente no mês do meio ambiente, a última etapa foi justamente o concurso. Primeiro foi a vivência de buscar trabalhar primeiro com o professor a temática, relações sociedade e natureza, e nós ainda estávamos no período de pandemia, não é isso? Em 2022, maio, junho de 2022. Então, como que a gente poderia trabalhar essa relação sociedade e natureza de uma forma que pudesse fluir? Daí veio a ideia de fazer imagens. Então, todas as obras que estão aí são de estudantes do 9º e da EJA, correspondente ao 9º ano, ao 8º e 9º ano, e deles mesmos a imagem. Tanto é que um dos tópicos era que não fosse editada. Então, não era apenas eles captarem aquela imagem, qual era a relação daquela imagem com a sociedade e com a natureza. E aí eles foram, primeiro eles captaram a imagem, foram desenvolvendo textos, e foi muito, muito, muito enriquecedor. E o produto final foi justamente esse livro, que foi lançado pela editora Itacaiunas, e nós fizemos também, durante todo o processo, o acompanhamento dos estudantes com premiação, e essa obra que está tanto físico como também digital. Lá na editora digital, no SEI, da Secretaria de Educação daqui do Ipojuca, quanto também na editora Itacaiunas. Para você, Valdilene, o que é que mais marcou nessa obra aqui, nesse trabalho? Olha, era estudante ligando e dizendo: professora, o meu telefone, eu estou aqui diante de uma visão linda, o meu telefone não deu, mas eu peguei o de alguém e fiz. E teve um que marcou muito, que ele falou que... a dedicação. Exatamente. Mesmo eles não tendo, porque a gente sabe, né? Quanto mais potente, e a preocupação deles era tirar uma foto, e a gente colocou como critério não ter edição. Então, assim, era aquela preocupação. E quem não tinha telefone também, porque são estudantes do 9º ano, muitos deles aí do campo. Mas teve um que marcou muito, que ele falou que nunca tinha observado, que eu acho que já foi na segunda, né, Fabi? Está nesse aí ainda, que já tem uma outra, já teve a edição de 2022, porém, essa daqui, só a Fabi fez parte. Eu já tinha saído da gerência, mas deu continuidade, então, tem essa outra obra. Aqui, pode vir. Então, aqui já é a segunda obra. A segunda obra, né? Mas a continuidade. Eu não sei se esse ano a equipe deu continuidade à terceira, mas teve um estudante, eu acho que é esse daqui, né, Fabi, que foi muito lindo, que ele disse que nunca tinha visto. Fabi, você pode até ler o que ele descreveu.
foi marcante. Eu acho que foi isso aqui. Pode ler, Fabiana, pode ficar à Samuel vontade. Henrique, do 8º ano, ele falou que o tema dele foi: o céu é o limite. Temos sonhos a serem realizados. Mesmo vivendo em tempos tão difíceis, não devemos desistir dos nossos sonhos. Devemos ir mais além, pois o céu é o limite. Então, quando ele foi registrar essa foto, ele estava em cima, ele subiu de escada para o quarto dele. E quando ele olhou fora, observou o céu e o sol com todo o seu esplendor. E ele observou, ele falava isso para a gente assim, abertamente. Eu nunca tinha parado, professora, para observar. Mas eu sei que o céu é o limite. Então, Esse testemunho para foi você lindo. foi também essa parte Muito forte. Foi porque ele ligava para a gente, né, Fabi? Ele ligou e ele falou, eu sempre estava diante dessa imagem, porque é a casa dele, mas a partir do momento dessa proposta de refletir e escrever, foi justamente a partir daí que ele escreveu. E outra coisa, mesmo tendo o concurso para que assim a gente pudesse premiar primeiro, segundo, terceiro lugar, na obra, a gente não deixou de fora nenhum estudante. Tanto é que, assim, tanto na primeira edição quanto na segunda edição, a contracapa aqui, a capa atrás, estão todas as fotografias que fizeram parte dessa edição. Dessa edição, certo. exatamente. Assim como dessa daí também. Para justamente fazer com que o estudante, ele fosse realmente o protagonista. Não é apenas porque diante dos critérios que foram colocados pelo edital, a minha fotografia não ficou em primeiro e em segundo, mas ela é importante para a obra. Ela está na obra. Está entendendo? Até Isso. porque e são exclusivas do nosso município. Certo. Estudantes e de áreas do nosso município. Nessa edição aqui, eu percebi que teve uma atenção melhor para utilizar 2 páginas, né? Isso para a gente ter, porque tem, pelo que foi visto aqui, tem textos que foram um pouco maiores, né? E aí requer mais espaço, e aí vocês deixaram só para a imagenzinha dele. Uma página, Só para isso, não é isso? Também Foi feito, porque, né? assim, né? Aí já foi o segundo. O segundo. Né? Já teve mais. E ainda tem mais. Esse daí a gente não conseguiu. A equipe, né? Não fez via editora, foi via só Secretaria de Educação. Não é isso, Fabi? Isso. Esse aqui que foi via editora. Mas aí foi, assim, uma experiência muito, muito, muito rica mesmo, porque aquilo que eu falei no início, a sensibilidade. Os adolescentes, as pessoas que participaram, começaram a despertar essa questão. Não é apenas o que eu estou vendo, como que a sociedade está se relacionando com aquele espaço que eu estou vendo, que eu estou vivendo. É Foi muito bem interessante. apegada à geração restauração. Isso. E é o lema da ONU desse ano, né? Foi muito bom. Direção, é possível colocar a capa da fotografia do livro? Eu vou pedir para eles colocarem, eles vão colocar aí para as pessoas que estão assistindo poder observar. E, Valdilene, você também foi autora dessa primeira obra aqui literária. Fala para a gente um pouco sobre o monstro do Rio Ipojuca. Outra, assim, como eu disse no começo aqui nos bastidores, é que é o meu primeiro filho dentro da educação do Ipojuca, porque todos os resultados de escrita, de pesquisa, de extensão, de projeto de ensino, eu trago como filho. Eu tenho todo o cuidado, desde o processo da elaboração e da prática, que eu tenho com os meus 3 filhos, que eu tenho com as minhas 3 netas, que eu tenho com os meus estudantes, do zelo mesmo. Então, é outra obra com a pegação também, questão ambiental. É uma obra infanto-juvenil, que surgiu justamente em 2017, junto com a professora Luísa, com a professora Nilza e com a equipe do Engenho Crauaçu. Nós também... O ponto de partida é justamente a questão de trabalhar com projetos. Eu sempre gostei de trabalhar com projetos em sala de aula. Então, trabalhar com projeto ouvindo os principais atores, que são os estudantes e a comunidade local. E, na época, eu estava com o 5º ano
trabalhando com o 5º ano. E nas produções, quando eu pedia para que os estudantes produzissem algo sobre o local, sobre o engenho Crauaçu, eles sempre vinham com a mesma história. Professora, ali no rio tem um monstro. Viram um monstro, o monstro é assim, o monstro é assado. E daí nós realizamos um projeto de escrita. Também eles diziam, fulano viu um monstro, Beltrano viu um monstro. Aqui, lógico, o nome está fictício, na história é fictício, mas nós levamos para a escola as pessoas que diziam ter visto o monstro, inclusive um deles era meu estudante, estava no 5º ano. Eu vi, professor. Então, nós fizemos uma tarde com essa escuta. Colocamos os estudantes e escutando o que as pessoas diziam, quem viu dizia. E daí a turma começou a escrever. Os estudantes do 4º e do 5º ano, mediante o que eles escutavam lá todos os dias e o que eles escutaram na conversa com as 3 pessoas que diz, né, terem visto o monstro, eles escreveram a história. E os estudantes do 2º e 3º ano, mediante o que era escrito, desenharam. Então, assim, foi uma coisa linda, linda, linda mesmo. Nós tivemos aí, quem quiser buscar no Instagram, no YouTube, colocar o Monstro do Rio Ipojuca, você vai encontrar. E aqui a gente tem a carinha deles, tudo organizado, tudo com a questão de autorização de imagem, todo o procedimento. E com ISBN também. E é uma história muito linda, uma história infanto-juvenil, e que aí a gente traz no meio essa questão de aliar o monstro como a questão da poluição do Rio Ipojuca. Porque a escola, ela fica à margem praticamente do rio, lá em Crauaçu. Então, não desmerecendo, nem dizendo que não existe, coisa linda, né? Nem dizendo que não existe, porque quem viu acredita, e eu também acredito que viu, não é isso? Então, o que é que a gente fez? Buscou trabalhar dentro da sala de aula esse monstro como a poluição. Então, quem ler a obra vai ver que toda essa questão, inclusive aí quando a gente faz a pergunta, será o monstro resultado da poluição do rio? Então, foi trabalhado em aulas o que era que eles encontravam no rio, aí eles desenhavam aí tudo que tinha no rio, e foi justamente conversada essa questão das questões ambientais, que o grande monstro do Rio Ipojuca é justamente a poluição, é justamente a sociedade que não sabe cuidar bem dele, que não sabe fazer usufruto quanto que ele precisa, né, para que a gente possa ter esse equilíbrio. E a gente deixa também aí na última parte para que o leitor ele interprete, não é? Porque como eu disse antes, sim, acredito, quem viu, eu acredito que tenha visto, piamente acredito. Mas você que leu, o que é que você acha? E também aqui desenhar. Então, o leitor aqui nessa obra, ele não é simplesmente um leitor, ele vai ser também um leitor e também vai ser um autor, porque ele vai dar o seu ponto de vista escrito e o seu ponto de vista ilustrado também. Valdilene, também, Fabiana, você também pode ficar à vontade para responder. Você tem essa experiência na construção de projetos, né, de pesquisa e tal. Quais os desafios que vocês encontram quando começam a planejar futuros projetos? O grande gargalo da questão de trabalhar com projeto, de trabalhar com pesquisa, é justamente a disponibilidade de todo o conjunto, porque eu não faço nada sozinha, Fabiana não faz nada sozinha. É difícil você encontrar pessoas que tenham esse mesmo propósito de que as coisas não sejam superficiais, que as coisas sejam realmente colocadas em prática tal qual a gente planejou. É lógico que, quando você vai fazer um projeto, seja ele de ensino, seja ele de pesquisa, seja ele de extensão, você tem que mudar, você muda ao longo. Existe a flexibilidade, mas existe o querer de quem está ali, de aceitar. Então, essa sensibilização das pessoas para
abraçarem a causa, para colocar em prática, para que não seja apenas uma coisa pontual, um registro. Tudo que eu procuro fazer com os meus estudantes, ou com as minhas parcerias de pesquisa, como eu tenho já artigo publicado com a própria Fabiana, eu procuro fazer de forma que fique registrado para a vida toda. Aqui, cada estudante ganhou um livro desse. Isso aqui vai ficar registrado para sempre. Tem também no SEI a questão do Fluir Imagens, além de estar aqui no livro, nós tivemos aí, passa aí, Fabiana, por favor. Nós tivemos aqui, essa obra aqui, ó, Desafios e Possibilidades da Educação do Ipojuca, um olhar humanizado para o ensino-aprendizagem. Aqui está um artigo que a Fabiana fez sobre esse projeto. Né? Aqui também tem um outro artigo que eu fiz, junto com o Eric, sobre a atuação, sobre a questão da política pública lá do CEMEP. Então, está tudo registrado para que as outras pessoas possam adquirir, porque a pesquisa, o projeto é justamente isso, é algo que possa servir para que haja uma perpetuação. Então, é muito complicado encontrar pessoas que queiram abraçar, que tenham disponibilidade, sensibilidade para abraçar essa causa de trabalhar com projetos, de buscar a escrita científica, porque quando a gente trabalhou aqui, por exemplo, com o 5º ano, aqui com o 9º ano, então, já introduzindo para como escrever cientificamente. Então, existem muitos gargalos, mas os principais são esses. A falta de pessoas que realmente queiram abraçar a causa, que estejam dispostas para construir, mudar. Graças a Deus, eu tenho conseguido pessoas, né, eu busco pessoas. Eu conheci a Fabiana justamente quando nós começamos a trabalhar juntas. Ela está aqui no mesmo período que eu. Ela é na SEDUC, né, isso, Fabi? Isso. Da Educação Ambiental Técnica, e eu enquanto professora. Mas eu a conheci enquanto profissional a partir do momento que nós fomos trabalhar eu fui trabalhar na SEDUC, na verdade, e a gente começou a desenvolver esses projetos. Depois eu saí, fui para outra área, e agora ela está junto comigo. Mas eu tenho conseguido parcerias, como eu disse antes, o Norberto, Fabiana, Eric, Rogério, você, né, Erivelton, são pessoas que não fizeram com que eu tivesse desistido do que eu fiz até agora, e que eu sei que, se eu precisar fazer novas pesquisas, eu vou ter essa disponibilidade. Eu lembro que eu mandei um monte de material para você. Muito material. Tudo que você tiver, você pode mandar. Isso aí mandou. O bom é que a gente encontra pessoas que também estão disponíveis a compartilhar cientificamente com o outro, né? Que bom, né, Val, que você me encontrou a Glória, encontrou o Rogério, o professor Norberto. As parcerias. As parcerias, só para somar aí nesse conhecimento. Fabiana, você é mestranda, não é isso? Em tecnologias emergentes em educação. Fala para a gente sobre o teu mestrado. Isso. O meu mestrado eu estou fazendo agora, já estou encerrando esse ano. Eita, coisa boa. Mas é voltado para o curso de informática com surdos. A gente teve a oportunidade de ser intérprete do curso básico de informática pelo CEMEP, e no módulo seguinte era o básico 2. Só que aí era misturado entre ouvintes e surdos. Quando finalizou os módulos, eu recorri novamente à Valdilene para poder a gente pensar na outra problemática, como agora avançar com esses surdos na tecnologia. Aí levei a ideia da gente colocar o curso avançado em informática só para eles, para poder eles também ter a oportunidade de planejar seu material e construir com as ferramentas do Google, que a gente trabalha bastante no Drive, a gente tem os formulários, né, do Google, e a gente poder também avançar com eles, não só pensando no meu, mas aí contribuir com ele também, cientificamente. E então, é resultado, desculpa, Fabiana, que você, não sei se você está lembrada agora, e é resultado de outro projeto, pesquisação das Escolas 2030, que eu, a Fabi, o Eric, e nós fizemos o curso do Escolas 2030 na USP,
E nós estamos, o CEMEP faz parte do programa Escolas 2030, então foi um projeto, mais um projeto de pesquisação que está dando, deu resultado, está dando e que está sendo a fonte de pesquisa para... 2030? Escolas 2030, programa Escolas 2030. Certo. Está entendendo? É um programa da Choca, não é isso, Fabi? A Choca, nós temos... as formações, né? Isso. Nós tivemos a formação, fizemos um curso, e o CEMEP faz parte do programa Escolas 2030. E daí fizemos esse projeto de pesquisação que está servindo, Fabi está fazendo a sua dissertação dentro dessa área. E o mais que é inovável para a gente, é muito louvável também, que a gente está conseguindo agora levar os surdos, além do curso de qualificação na área tecnológica, também para a questão da universidade. Eles estão sendo preparados, os 3 surdos, para o vestibular, né? Aí, boa. Esse ano, espero em Deus deles serem aprovados, para que o próximo ano eles consigam também entrar nas universidades aí, para que eles também possam crescer profissionalmente. Então, a nossa ideia, a nossa questão aqui profissional é que eles também andem, tanto quanto os ouvintes, terem oportunidades e que eles alcancem também os objetivos deles. E como é que essas tecnologias elas têm contribuído? Fala aí para a gente. Bastante. Tanto na área da Libras, que é as mãos, mas facilita também os aplicativos. A gente utiliza bastante os dicionários também em Libras, na área tecnológica, são aplicativos que a gente acessa, às vezes a gente está interpretando e de repente vem um sinal que a gente não lembra e a gente vai lá, procura, pede para eles acessarem um aplicativo e eles acessam, eles começam a fazer essa troca conosco, tanto o intérprete quanto o professor regular, quanto o próprio surdo, e isso facilita o trabalho e o conhecimento, o aprendizado. A questão maior é o aprendizado do aluno. E o bom que tem esse envolvimento aí coletivo, né? Sim, envolve todo mundo. E, Valdilene, quais são os próximos próximos passos seu? Lembrando ainda aqui da questão... Você trouxe aí também essa obra, né? Vamos falar um pouquinho dela, sobre ela? E também dentro da questão ambiental, né? Que é a questão do jardim ecopedagógico agroflorestal. Que proposta é essa? É uma proposta que foi, na realidade, foi um edital que a Asilo Arte e Latitude Rural lançou, e que a nível internacional, aqui nós, a nível de Nordeste, foi só aqui, Pernambuco, com o CEMEP, com o Jardim Ecopedagógico, e a da Bahia. Então, nós, de acordo com o edital, elaboramos o projeto, o Jardim Ecopedagógico, aí Fabiana já estava também já nesse meio, eu, a Fabiana e o Eric, de trazermos justamente porque, assim, em todos os setores que a gente busca trabalhar, nós temos que ver a questão seguinte: às vezes, as pessoas, elas buscam uma interpretação das questões do meio ambiente como algo apenas teórico. Mas as questões ambientais, a minha relação com o meio ambiente, ele tem que ser prático, desde a minha profissão, a minha casa, em todos os lugares que eu venha a frequentar. Então, partindo dessa ideia e dessas concepções, a gente elaborou esse projeto, mandamos e fomos aprovados. O que é que diz o projeto? É que a gente possa construir, né? Pode passar para ela, um jardim ecopedagógico lá na escola Nossa Senhora das Mercês, lá, para que a gente possa, no Engenho Mercês, para que a gente possa ter um laboratório vivo. Um laboratório vivo com principalmente as raízes. A gente sabe que o Engenho Mercês ali são quilombolas, né, reconhecido como quilombolas, então que nesse espaço nós já temos a proposta já elaborada, já premiada, nós temos o espaço e estamos procurando colocar o projeto em prática, que é justamente plantar o que é nativo ali do engenho, trazer a história da plantação e tudo mais, as raízes do engenho, e que sirva de laboratório, não só para os estudantes da escola Nossa Senhora Mercês, mas com
todo o município, que possam ter como referência o que existe ali. Por isso que a gente chama de ecopedagógico, juntar a ecologia com a pedagogia. E acredito que esse ano a prática ela venha a ser construída, em prática, né, ele venha a ser construído. Mas não só lá no Engenho Mercedes, na escola, mas em qualquer local. Na nossa casa, a gente pode ter o nosso jardim ecopedagógico. Eu posso, mesmo no meu pequeno ambiente, eu orientar as pessoas por quê, como e o que deve ser feito. Isso aí foi o espaço, o Eric passou lá 2 semanas com pessoas de vários lugares e fazendo a construção da parte da prática, do jardim. Então, foi muito, muito, muito mesmo. Eric, o nome dele? Eric Bernardo, que é o diretor do CEMEP. Ele é o diretor do CEMEP. E aí, lá, a gente já busca o seguinte, buscarmos sensibilizar as pessoas para, principalmente, o que a gente não usa lá, descartável. Então, toda a turma que começa, os círculos, os estudantes, a gente sempre vai nas salas, traga a garrafinha quando possível, principalmente a turma do pré-ENEM, que estão lá constantemente, são premiados com a garrafinha, de conversar de não usar copo descartável. Quando chega alguém que não está com a sua garrafa e tudo mais, está lá, e o que está lá, um copinho de vidro, vai lá, pode pegar, mas aí a gente diz, porque a gente não usa. Isso já é um grande incentivo, está entendendo? E são são por essas coisas que nós somos movidas, tanto eu, quanto a Fabi, quanto a equipe que eu trabalho. Mesmo a gente encontrando mais pessoas que não tenham essa disponibilidade, mas encontramos pessoas que estão abraçando a causa e que está dando certo. Que bom saber disso. Fabiana, você como especialista em Libras, não é isso? Quais são os principais recursos para a gente se tornar, para facilitar, aprender a usar a linguagem de sinais? Nossa, olha, o primeiro passo é a gente ter um básico, ter uma noção básica da língua. Da língua. A gente ter o alfabeto em mãos, a gente ter os números, facilita bastante. E a gente vai tendo uma conversação, um diálogo. A gente monta um diálogo facilzinho, de acesso. E a gente vai crescendo a cada aula para poder a gente chegar, terminar o módulo 1, você já conhecer as letras, os números, em sinais. Se for objeto, copo, prato, talher, livro, folhas. Então, cada palavra tem um sinal. Então, se você conseguir no primeiro módulo conceituar algumas coisas, você avança para o 2, o básico 2, depois o intermediário, vem o avançado e depois o intérprete. São 5 passos muito importantes para quem quer se tornar o profissional. Tá certo. Gente, muito bom estar aqui conversando com vocês. Eu quero saber, vocês querem considerações finais, deixar alguma mensagem, tanto Fabiana quanto Valdilene? Quais são os próximos planos de vocês, que brevemente que vocês colocassem aqui para a gente, para o pessoal que está assistindo? O meu objetivo maior é que os surdos consigam entrar na universidade, cursar o curso de Letras Libras e que eles possam voar. E eles retornem para o centro, para o CEMEP, para poder também ministrar cursos para ouvintes. E que eles possam recorrer ao grupo dele de origem, essa cultura surda, para eles poderem também dizer para si mesmo que posso alcançar o meu objetivo. Essa é a sua paixão, né, Fabiana? Minha paixão está bem claro. Ela é esposa de um rapaz surdo. Eu sou casada com um surdo há 12 anos. Você consegue ver nos olhos dela. Sim, tá entendendo? Tá bem que claro. Ela tem com os estudantes. É emocionante. Tá entendendo? Eu sou, assim, prova, porque ela trabalha, a dedicação que ela tem com os estudantes lá no CEMEP, com buscar envolvê-los em tudo. A gente tem também já um artigo, né, Fabi, na Expo Educação, Isso, que vai ser lançado esse ano, um livro, que a gente trouxe essa experiência com eles e eles se sentem muito importantes. Então, o espaço trabalha com inclusão.
E essa inclusão, principalmente quando nós temos o curso de Libras, da Libras, não é isso? É justamente isso, fazer com que eles tenham oportunidade em todas as áreas. Ela era, dentro do projeto do pesquisação do programa Escolas 2030, ela dava básico, Libras básica em todas as turmas que tinham lá. Para ouvintes, preparando para o mercado de trabalho. Eles recebiam noções básicas de inglês, espanhol, mas também Libras. Então, eu era aquele pivô, né, que fazia com que acendesse no coração das pessoas, né, dos jovens que estavam por lá, porque entrar no mercado de trabalho com um currículo enriquecido, qual a empresa que não vai querer? É tudo, né? Não é isso? Então, assim, para fechar a minha fala, eu vou deixar aqui uma mensagem, tá? Sim, pode ficar à vontade. Teve um projeto que fizemos, Val, lá na Secretaria de Educação, que promovemos, pode deixar. que promovemos para todas as escolas. Montamos um cronograma e levamos eles lá para o Museu Joaquim Nabuco, em Maçangana, em Geomaçangana, entre Cabo e Ipojuca. E o que mais me emociona, que me emocionou naquele momento, foram alguns alunos que também saíram da sua sala de aula e ultrapassaram as barreiras e foram à aula de campo. E lá eles conheceram, né, o espaço tanto cultural, que é onde foi que Joaquim Nabuco foi criado, e também a questão histórica, cultural e ambiental daquele espaço. Então, todas as esferas que eles subiam, que recebiam aquelas informações, aquelas orientações pelo pessoal de lá, os surdos também estavam presentes. Então, ligar Libras e educação ambiental é muito, muito coerente e importante. Para também na cabeça, na mentalidade deles, que também eles são pessoas e que eles também refletem sobre esse mesmo assunto. Isso. Valdilene? Eu quero agradecer, Glória, é sempre um prazer falar, não é, sobre as questões ambientais, sobre as questões educacionais. A pesquisa, ela é fundamental em nossa vida, em tudo. Projeto também, eu não consigo ver nada sem um projeto. A gente tem que ter um projeto de vida, um projeto de ensino, um projeto de pesquisa. Então, eu agradeço. Aqui eu trago também mais um material que é daqui da rede, do Ipojuca, né? Educação Integral, a formação humana em suas múltiplas dimensões, que eu participei da equipe organizadora. Vai ser lançado um novo esse ano, que eu fui a avaliadora. Então, tudo isso que nós conversamos até agora, nada mais é do que uma governança. Nós estamos fazendo algo para que aconteça uma gestão. Então, isso é também governança. Quando nós juntamos um grupo de pessoas com um determinado propósito, e como eu falei antes, e você me perguntou da questão das dificuldades, mas aí você consegue juntar um grupo e vai tomando decisão, e vai ajustando, e ver o resultado, também é governança. É boa governança. E é a boa governança. Né? E dentro de tudo que eu me ponho a fazer, eu costumo sempre parafrasear Madre Teresa de Calcutá, dizendo que o meu conhecimento, ele é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano não seria o mesmo. Então, assim, eu sei pouco, mas eu procuro aprender. E dentro sempre no local que eu esteja envolvida, eu vou procurando trazer essa linha, porque não existe o meu ambiente fora. O meu ambiente são todas as questões sociais, éticas, ambientais, ecológicas, econômicas, de todos os locais que nós estivermos. Aqui, lá no CEMEP, ali na rua, na minha casa, no condomínio, em qualquer lugar, a gente está envolta, no meio ambiente. E isso precisa ser visto, precisa ser prático, precisa ser registrado, que é justamente tudo isso que a gente busca fazer, pesquisar, escrever, porque alguém vai beber daquela fonte, como eu bebi da sua fonte, e vai ganhar fôlego. Então, o que eu mais peço é fôlego para continuar essa jornada de pesquisadora, essa jornada de professora, que é a profissão que eu adoro, de colaboradora,
de atora dentro do processo de governança, em qualquer que seja o espaço que eu esteja inserida. Muito obrigada, Valdilene, Fabiana. Muito obrigada. Parabéns, né, por toda essa trajetória de vocês. Como eu falei, são personalidades da área da educação, da ciência e da tecnologia. Né? Então, sucesso nas novas trajetórias de vocês, nos planos futuros. Né? Tem aí doutorado ainda pela frente, tem mais obras para serem lançadas. Então, NECAST, tá? Desejo a vocês todo sucesso no mundo. Eu vou dar aqui a vocês uma lembrancinha. Tá? Daqui. Então, aqui para você, Fabiana. Valdilene, passa para Valdilene. Ai, que lindo, muito obrigada. Uma lembrancinha aqui do NECAST. Tá? Gente, o NECAST vai chegando ao fim. Peço a você que curtiu essa belíssima entrevista aqui com essas duas personalidades aqui da nossa cidade. Então, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho. Obrigada. Fabiana já está aqui deixando uma obrigada dela. Então, peço que vocês ativem o sininho para receber todo o conteúdo, todos os vídeos que a gente sobe para o nosso canal. Curta, comente e compartilhe para que histórias como essas que foram contadas aqui, as vivências que sejam compartilhadas para outras pessoas, cheguem a outras pessoas, né? E que inspirem outras pessoas. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje e com pessoas como essas aqui que fazem o Nordeste da nossa gente. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau. Tá com frio, né? Não, ela fez assim, não.